Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Vinícius Januário e você está no Astrofotografia BH, canal criado aí inicialmente para a gente falar sobre astrofotografia e que com o tempo acabou abrangendo o outro hobby que são as passarinhadas, né? Então, não se assuste com a mescla desses dois assuntos aqui, beleza? Uma pergunta que eu mais ouço quando eu estou com a turma durante a passarinhada é se realmente vale a pena investir em uma câmera mirrorless. Apesar de já ter quase uns 5 anos que as mirrorless começaram a pegar de vez no mercado, é normal que muita gente tenha essa dúvida, principalmente quem ali não fica acompanhando muitos lançamentos e as novidades. Então o que eu decidi? Decidi juntar para vocês todas as principais diferenças entre essas duas tecnologias baseada no meu conhecimento, na minha experiência com essas câmeras. Afinal, eu sou um usuário de DSLR desde 2015 e eu estou há quase 2 anos com a minha mirrorless. Então dá para ter um pouquinho aí de bagagem para falar dessas tecnologias, né? Eu já usei uma grande variedade de câmeras e como sou usuário de câmeras da Canon, eu vou me ater a falar da marca, tá? Eu já tive até Nikon, inclusive foi a minha primeira câmera, só que já tem lá uns 8 anos que eu não tive mais contato com a marca, então fica difícil eu comparar aí sobre as questões da Nikon ou até mesmo Sony. Mas as diferenças na maioria são válidas para todos os fabricantes, tá? E a primeira grande diferença, que eu considero ali bem diferente mesmo, é no sistema de foco. Cada DSLR ela incorpora 2 sistemas de focalização distintos. Um para quando o espelho está em funcionamento e se utiliza ali o visor óptico, e o outro para quando o espelho se eleva, permitindo a captura de fotos ou a gravação de vídeos ali usando diretamente o sensor, vendo ali pela telinha na parte de trás do Live View. Já as mirrorless, ela possui apenas um, porque tanto o visor eletrônico e a tela, eles vão estar recebendo a mesma imagem, que é gerada pelo sensor e ele transmite ali para as duas ao mesmo tempo, e ele que vai ser o responsável por gerar o plano de foco da sua câmera. Então essa é uma grande diferença, principalmente quando a gente fala de pontos de foco. A Canon 80D, por exemplo, que foi a DSLR que eu usei há mais tempo, ela tem 45 pontos de foco que atua com o espelho abaixado. Agora, se você começa a fotografar ali pelo Live View, esses 45 pontos eles param de funcionar, eles não valem de nada, porque vai passar a operar o sistema de foco do sensor diretamente. Então é por isso que muitas SLRs começaram recentemente com menos pontos de foco, como é o caso da SL2, porque elas foram câmeras que foram pensadas na geração atual, o pessoal que fotografa ali olhando diretamente pelo Live View, pelo visorzinho da câmera. É bom lembrar que quando a gente vai fotografar em passarinhada, é mais prático fotografar usando o visor óptico, tá? O de cima. Daí com esses dois modos de foco nas DSLR vem um problema que é chamado de back focus ou front focus. Você viu ali a ave, vamos supor que você está fotografando a ave, focalizou, a câmera mandou o sinal para a lente, que focou direitinho, a câmera executou o disparo e a foto final não saiu nítida. Isso acontece porque pode ser que o plano de foco, quando o espelho se movimenta, está numa posição diferente do sensor, que vai gerar uma imagem levemente desfocada, com aquela suavidade ali no geral. Mas isso só vai acontecer quando você fotografa usando o visor óptico. Mas não acontece quando você vai fotografar usando o LCD. Eita, é difícil falar LCD. Mas não acontece quando você fotografa com LCD, porque a imagem do LCD já está no plano focal formado direto ali no sensor. Então nesse primeiro ponto, esse problema de back focus ou front focus não vai existir nas mirrorless, assim como você também não vai ter ele nas DSLR se você fotografar só usando o LCD. Agora, se fotografar usando o visor óptico, pode ser que vá acontecer. Mas assim, é um caso muito específico e não são todas as DSLRs que têm esse problema. Mas é um problema que pode acontecer. Ainda no assunto do foco, uma segunda diferença está no foco manual. É claro que quando a gente estiver fotografando aves, vão ser raras as situações que a gente precisa usar o foco manual. Mas para astrofotografia, por exemplo, vai ser em 100% do tempo. Então, para focalização manual, inclusive para vídeo, as mirrorless têm algumas ferramentas auxiliares na focalização que ajudam muito. Uma delas é o Focus Picking, que é uma ferramenta que ele vai te mostrar algumas manchinhas coloridas onde a imagem está focada. Então, mesmo que você esteja ali sem seus óculos, esteja bem embaçado ali para você ver por conta da visão, você vai entender que aquela região colorida é que está o ponto de foco. E o segundo auxiliar de foco aí manual são duas flechinhas, são flechinhas mesmo, que à medida que você vai chegando à região que você marcou ali no plano de foco, elas vão se fechando. Então quando essas duas flechinhas elas se fecham, mostram que aquela região está focada.
Essas ferramentas elas são na verdade nativas do vídeo, porque nas gravações o uso do foco manual é muito comum e acabou que as DSLRs pegaram esse boom desse crescimento do vídeo, né, principalmente por conta das redes sociais, então elas acabaram tendo que se adequar ali da forma como puderam. Já as mirrorless, elas nasceram em meio a essa ascensão do vídeo. Então essas ferramentas elas foram implementadas nas câmeras e também elas foram emprestadas para a parte da fotografia e das câmeras, né? Porque são ferramentas que vieram somente do vídeo e agora também estão presentes na parte de fotografia. Um outro ponto de diferença, agora partindo aí para o papo de nitidez, eu antes de fazer esse vídeo assisti alguns e eu percebi que eu vi muita gente falando que as mirrorless são mais nítidas porque são mais novas e é apenas por isso. Mas, gente, elas são mais nítidas, mas são por alguns motivos muito específicos. Tem um aspecto nas DSLRs que afeta muito a nitidez de forma negativa, enquanto nas mirrorless é uma vantagem, que eu estou falando da vibração causada pelo movimento do espelho ao fotografar. Isso geralmente não é um problema quando você vai tirar uma única foto numa condição de luz ideal. Mas quando, por exemplo, você está ampliando um objeto muito pequeno, como é no caso da macrofotografia, né? Nesse caso, até pequenos tremores podem se tornar ampliados e afetar a qualidade de imagem. E também em momentos de longa exposição ou astrofotografia, o impacto do espelho, ao ser levantado para capturar a imagem, pode comprometer a sua nitidez devido a essa vibração que ele gera. Então nas mirrorless a gente não tem essa preocupação, porque, aliás, na verdade essa preocupação ela é menor, porque como elas não têm espelho, essa vibração ela já não vai acontecer. Elas têm essa vantagem intrínseca em questão de nitidez. E além disso, as câmeras mirrorless oferecem a opção de disparo silencioso, que vai utilizar o obturador eletrônico, eliminando completamente a vibração causada também pelo levantamento da cortina do obturador. Então, nesse caso, só o sensor ali que vai ligar e desligar para capturar a imagem. A gente não vai ter movimento de espelho e nenhum movimento da cortina do sensor. E já que a gente está falando também, né, dos modos de disparo, as mirrorless ela tem um modo de disparo mecânico, onde a cortina, né, que a gente falou, ela vai se abrir e fechar. E temos também o disparo eletrônico, que não há nenhum tipo de movimentação da cortina. Esse disparo eletrônico ele tem uma grande vantagem, que é permitir um número muito maior de cliques por segundo, o famoso ali FPS, né? A Canon R6, por exemplo, ela usando o disparo mecânico com a movimentação da cortina, ela realiza até 12 fotos por segundo. Enquanto que com o disparo eletrônico, ou em alguns lugares também chamam de disparo silencioso, ela faz até 20 fotos por segundo, e esse aumento significativo se dá por não existir essa limitação física da movimentação da cortina para registrar nesse modo. Só que é preciso ter muito cuidado nesse tipo de fotografia, para quem usa aí o disparo eletrônico, porque tem uma situação chamada rolling shutter, que é relacionada à forma com que a imagem é capturada pelo sensor das mirrorless. O que acontece? No disparo manual, a cortina ela levanta, a luz da imagem entra, bate no sensor e o sensor faz a leitura ali imediata daquela luz, transformando ela nas fotos e no vídeo da forma com que a gente vê. Já no disparo eletrônico, a cortina vai estar sempre aberta. Então a luz está ali batendo no sensor de forma contínua e quando você aperta o disparador, o sensor vai fazer a leitura daquela luz de uma forma diferente. Ele vai começar a ler essa luz de cima para baixo. Depende da câmera, né? Ou de cima para baixo, ou da esquerda para a direita, enfim. Só que ele não é uma forma chapada. Ele vem como um rolo gravando toda a luz no sensor e o sensor transformando ela numa imagem. E isso acontece numa velocidade muito alta, só que no modo de fotografia, onde os assuntos se movem muito rápido, como é no caso de futebol, no caso dos esportes no geral, né? Até mesmo fotografando aves em voo, pode acontecer algumas deformidades. Eu demorei a entender esse conceito e para o meu caso, eu achei até que minha câmera estava com problema, só que aí eu entendi como funcionava o rolling shutter e eu acabei preferindo não usar o disparador eletrônico, uso em poucas ocasiões, apenas em momentos que eu quero ter ali o máximo de silêncio para não atrapalhar o meu ambiente e dou mais prioridade para o disparo mecânico. Um outro benefício que as mirrorless aproveitaram muito bem ao possuir o corpo sem espelho é a possibilidade de incorporar a estabilização de imagem diretamente no sensor. Alguns modelos mais novos das mirrorless, da Canon, né, já possuem o chamado IBS, que é o In-Body Image Stabilization,
que consiste no sensor dentro da câmera também compensar, assim como faz a lente, também compensar o movimento quando você está filmando ou fotografando. Mas a falta de espelho também trouxe algumas desvantagens para as mirrorless, porque, por exemplo, quando você vai trocar a lente numa DSLR, a gente tem uma primeira proteção física ali na frente do sensor, que é o espelho, né? Então, uma eventual poeira ou partícula que entre na câmera por conta de vento, ela vai parar ali nessa primeira barreira física. Então, vai impedir que essa poeira se deposite diretamente sobre o sensor. Enquanto nas mirrorless, por não possuir essa barreira, a poeira acaba indo diretamente para o sensor. Mas isso é, na verdade, um problema para alguns modelos específicos, porque, por exemplo, aqui na Canon R, que eu estou gravando o vídeo para vocês, quando você tira a lente, automaticamente a cortina se fecha, evitando essa entrada de sujeiras. Mas se no modelo que você está interessado, no modelo que você já tem, não tiver essa característica da cortina fechar quando você troca a lente, é bom ter aí em mãos um assoprador, daquele tipo uma perinha, né? Para dar uma limpada no sensor, porque pode acontecer de cair poeira lá e deixar aquelas manchas indesejáveis no seu sensor. E ainda falando da principal mudança, que é a ausência de espelho na mirrorless, é que o corpo da câmera ficou menor e mais leve. Por não precisar de todo esse mecanismo para precisar levantar e abaixar o espelho, sobrou um espaço para dar uma egressidazinha no corpo da câmera. Então, para vocês terem uma ideia, comparando a Canon R com a 5D Mark IV, que seriam ali as equivalentes da mirrorless e da DSLR, uma tem 890 gramas, enquanto a R tem apenas 660 gramas. Aí pode parecer pouco, né? Mas vai fazer um evento o dia todo com uma câmera dessa na mão. Ou ainda vai sair com uma passarinhada, com essas trilhas complicadas que o pessoal anda levando a gente aí. E aí você vai ver o tanto que esses 35% a mais de peso fazem diferença no final do dia. E com o corpo menor, os sensores das mirrorless ficaram mais próximos do mount, onde vai a lente. E com isso surgiu a possibilidade de um novo formato de lentes, com uma nova construção, com uma nova tecnologia, com um bocal mais aberto, mas que não funcionaria de uma forma legal com as lentes construídas para DSLR, porque o mount ficou maior, mais largo e o sensor também ficou mais próximo do ponto de foco da lente. Então a solução foi um adaptador que corrige a distância entre a lente e o sensor e permite que você utilize, no caso da Canon, lentes EF no novo mount das câmeras mirrorless, que é o RF. E esses anéis aí, adaptadores, ele tem para todas as marcas, pelo menos eu sei que para Nikon tem e para Sony também tem. Inclusive para Sony você tem até adaptadores que você consegue utilizar lentes para Canon nas câmeras mirrorless da Sony. E como a gente falou lá no começo, o viewfinder agora das mirrorless, ele não é óptico, ele é eletrônico. É uma telinha que você vai ver transmitindo a imagem quando está olhando lá dentro do visor. Isso, no meu ponto de vista, é o maior diferencial em prol das mirrorless para quem está começando. Sabe por quê? O EVF, o viewfinder eletrônico, ele te mostra a imagem exatamente como ela vai ser fotografada. Então não tem muito que ficar adivinhando, chutando ali, baseado na fotometria, se a exposição está correta. Você não precisa ficar tirando a foto e depois afastando a câmera para conferir se a foto está do jeito que você estava pensando. E porque você já está vendo ali diretamente no visorzinho, ainda se você quiser você pode ver a foto lá mesmo, sem precisar afastar a câmera do rosto, porque ela vai ter o mesmo papel da tela traseira, daquela maior, só que num tamanho reduzido. Então para dar zoom, para ver se ela está escura ou clara a sua foto, é muito boa. Na minha experiência aqui, eu inclusive parei até de perder muita foto por exposição errada. Às vezes, em algumas situações complicadas, como no contraluz, o fotômetro ele não te ajuda tanto. Você vai ali mais ou menos na tentativa e erro. Então você às vezes precisa fotografar uma ave num galho bem na direção daquela nuvem clara, que chega até a doer as vistas, e na DSLR você só joga a exposição lá para cima e vai meio que na sorte. Aqui não, porque você vê exatamente se o seu objeto está escuro ou ainda se a imagem já estourou no final, né? E para astrofotografia também ficou muito bom de se usar o foco manual olhando pela telinha, porque dependendo da época do ano e do lugar também, né,
aquela traseira ela acaba condensando demais, e aí toda hora você tem que ficar limpando, fica esbarrando no tripé, pode tirar assim a sua composição. Com o EVF você pode olhar diretamente dentro dele, porque como ele fica mais para dentro do corpo da câmera, ele vai ficar mais abrigado, sereno, e te ajuda demais no escuro a fazer aquela composição ali, aquele enquadramento sempre bacana. Só que isso também tem seu preço, né? Afinal agora a câmera possui duas telas para alimentar. Então, naturalmente, o consumo da bateria vai ser maior. Só que aí o quanto maior vai ser esse consumo vai depender de vários fatores, né? Vai depender de como você configura a sua câmera, da forma com que você fotografa, se você faz mais vídeo ou mais fotos, enfim. Falando por mim, eu consigo registrar com a minha EOS R cerca ali de 750 fotos com uma única bateria. Enquanto que na 80D, que era a minha antiga DSLR, ela inclusive usa a mesma bateria que está na R, que é a LP-E6N. Com ela, eu já fotografava na média de 1.100, 1.200 fotos. Uma coisa que eu já ia esquecendo de falar também é do visor eletrônico, né? Porque é bom quando você for escolher a sua mirrorless, se você já não possui uma, conversa com algumas pessoas que já tenham, ou até mesmo dá uma olhada nos fóruns, em grupos no Facebook, em relação à qualidade desse visor eletrônico. Porque eu já vi alguns relatos de pessoas que, eu não lembro exatamente o modelo da câmera, mas pessoas que reclamaram de um certo delay, um atraso na imagem em relação ao que você está vendo ali. E é engraçado que algumas pessoas sentiram até tonteira por conta dessa diferença da imagem da tela do que está acontecendo. Na Canon R eu nunca percebi isso. O que eu posso falar dela é que quando a bateria está ali para o finalzinho, ela vai demorar um pouco mais a voltar a imagem depois que você faz o clique. Talvez esse seja até um recurso, né, para economizar bateria, não sei. Mas sobre a bateria até, inclusive falando sobre esse tema, a bateria ali no final, algumas coisas esquisitas vão começar a acontecer. O foco começa a ficar meio doidão, tem hora que funciona, tem hora que não funciona. A câmera, quando ela apaga para economizar a bateria, ela demora um pouco mais a voltar, você até nem sabe se a câmera já desligou. Então, assim, eu acho que vai ser difícil você conseguir usar uma mirrorless até o final da bateria dela, até drenar 100% da bateria, porque eu acho que você vai perder a paciência e vai querer trocar a bateria da câmera de cara. E aqui também está na hora de trocar as baterias, porque a gente chegou nesse final desse nosso comparativo, né? A conclusão que eu posso dizer para vocês: escolher entre câmeras DSLR e mirrorless vai depender muito das suas necessidades e preferências individuais, porque ambas as câmeras vão te trazer o resultado final, que é uma foto. Só que você tem que pesar quais são os recursos mais importantes para atender às suas expectativas, porque enquanto as DSLRs elas são mais tradicionais, elas têm ali o seu lugar, as mirrorless elas estão ganhando mais espaço com as inovações, as técnicas que oferecem flexibilidade, praticidade em diversas situações de fotografia. Então, é essencial aí você considerar cuidadosamente as características de cada tipo de câmera antes de fazer a sua escolha e pensar até mesmo na questão de valores, né? Porque tem uma diferença aí de preços entre uma e outra. É bom pensar as características pontuais que você precisa. Eu, por exemplo, se eu fosse escolher uma câmera hoje, eu tenho os meus pontos principais aí que eu gostaria de escolher, que me faria diferenciar de um modelo ou outro. Eu já me acostumei com algumas ferramentas das mirrorless, inclusive até tenho um pouco de dificuldade quando você vai voltar a fotografar com a DSLR. Eu tenho a 6D aqui, que quando eu pego para fotografar com ela, às vezes eu fico quebrando a cabeça em algumas ferramentas que às vezes está num botão de fácil acesso, mas que a mirrorless ela já te dá esse botão com um atalho muito mais rápido, né? Então, são questões pessoais de cada um. Eu acho bom vocês pensarem nas características que vocês querem e que acham que são importantes. Tem gente, por exemplo, que não abre mão de ter uma telinha flip, né? Essa telinha traseira que vira. Para outras pessoas isso já não é essencial. Então é bom pesar isso muito bem para cada câmera aí que você for escolher. Esse vídeo aqui deu um pouquinho de trabalho para ser feito, porque toda hora que eu estava gravando eu lembrava de algum ponto e aí eu ia acrescentando. Então, para compensar esse trabalho todo, a única coisa que eu vou te pedir em troca é a sua curtida nesse vídeo. Deixa esse joinha pra gente e também se inscreva aqui no canal. A gente alcançou a marca de 500 inscritos e a minha meta é até o final do ano chegar aos 1000 inscritos. Porque a partir daí o canal já começa a se tornar relevante para o YouTube e o YouTube considera ali trazer algum retorno financeiro aqui pra gente. E aí eu tenho a possibilidade de investir em conteúdos cada vez mais interessantes com estrutura cada vez melhor. Então, por favor, se inscreve aí, vai!
E eu fico por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Caramba, eu tô o dia todo falando disso. Eu acho que essa noite eu vou sonhar com DSLR Mirrorless. Tomara que o disparo esteja no silencioso, né? Se eu sonhar, não me acorda.